Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje não é um vídeo de react musical exatamente. Aliás, eu tô preocupado que vocês possam achar que eu não vou mais fazer vídeo sobre música, porque na sequência aqui 2 vídeos que não estão diretamente ligados à música, né? Mas estão, né? Porque no vídeo passado eu falei sobre as coisas que eu utilizo aqui de equipamento no estúdio e tal. E hoje o que eu vou falar, apesar de ter como protagonista uma personalidade que não é da música, é um assunto que permeia muito o nosso universo, né? E hoje a gente vai falar sobre o que aconteceu com o Neymar. Eu até sempre... Vocês sabem que eu sempre espero as coisas se arrefecerem um pouco, né? Porque eu acho que eu sei que eu perco com isso, né? Porque naquele primeiro impacto tudo gera mais views e tal. Mas como não é a pauta principal do meu canal, né? Futebol, qualquer coisa desse tipo, comportamental... Então eu também não me preocupo com isso porque é algo muito mais reflexivo que eu quero trazer aqui, né? Mas que tem ligação total com a música, com a carreira artística, e vocês vão entender isso ao longo deste vídeo, tá? Fato é que o Neymar, no último jogo do Santos contra o Internacional, onde o Santos perde em casa por 2-1, ao final do jogo, o Neymar vai até um torcedor santista que estava ali na parte inferior ali das arquibancadas do Santos, né? Não é arquibancada ali, é um outro setor, né? Que eu não sei exatamente o nome. E ele discute com esse torcedor. Eles trocam xingamentos, eles trocam provocações. O Neymar fica ali, sei lá, mais de 1 minuto talvez discutindo com esse torcedor. E aí... na hora, eu tava assistindo o jogo, obviamente, na hora eu vi já que aquilo ia dar ruim, né? Que no dia seguinte, o Neymar, mais uma vez, estava dando de bandeja um pratinho... Estava dando na bandeja um pratinho cheio para toda a mídia que vive de falar mal do Neymar, né? E os motivos, muita gente conhece muito bem e tem, obviamente, uma questão política fortíssima por trás disso, né? Por conta dos posicionamentos políticos do Neymar versus posicionamentos políticos da grande mídia, né? Da mídia em geral, ou do jornalismo, de parte dele, claro, não generalizando jamais. Para quem não acompanhou nada disso, tá? A parte de tudo isso, eu vou passar um vídeo aqui que mostra uma gravação, um trechinho aqui, né? Dessa discussão. Olha lá, esse é o Neymar. Vai lá no vestiário, cala sua boca. Vai tomar suco de caju. Aí vem o João Paulo ali, que é o goleiro reserva atualmente, né, do Santos, e fala alguma coisa ali pro Neymar. O pessoal que trabalha ali na Vila Belmiro também, vai contendo o torcedor. Mas foi uma discussão bastante acalorada, né? Tem outro ângulo aqui, ó. Acho que isso aqui é do VTV. Ele vai ali, ó, vai falar com esse torcedor que tá de azul aqui. Camisa, inclusive, que foi relançada pelo Santos em homenagem ao Neymar, né? O Neymar fala que vai lá no vestiário então, vai lá. Eu tô dando a minha vida aqui. Eu tô dando a vida aqui. E de fato o Neymar jogou muito bem esse jogo, tá? Não por ser santista. Olha o Nicola aí. O Benja. Bom, sei lá. Não sei o que eles estão falando, também não me interessa nesse momento. Agora, a reflexão que eu quero trazer é... Obviamente, no dia seguinte... Toda a imprensa esportiva, toda que eu digo é aqueles que são, né, contra, né, aquele negócio lá que vocês sabem, que são de outro lado lá, né. Então, votou errado, aí eles falam mal. Votou certo, todo mundo fala bem, através da ótica deles. Toda a imprensa esportiva foi pra cima do Neymar, falando que é um absurdo ele ter feito isso, porque o torcedor ele tem o direito de protestar, de reclamar, de xingar, de fazer o que quiser. O Neymar postou uma nota ali no seu Instagram dizendo que ele sabe que ele deveria se conter em algumas situações, mas que eventualmente ele não consegue, que ele é um ser humano e ele não vai também conseguir tolerar sempre esse tipo de comportamento, ainda mais quando envolve ofensa pessoal, onde xinga a família e etc. Isso realmente é um absurdo, né? É um absurdo. Eu acho, assim, eu acho surreal alguém comunicar publicamente, utilizar seus canais ou seu veículo de imprensa no qual trabalha para comunicar que isso é normal, que tá tudo bem um torcedor chegar lá e fazer tudo isso que esse rapaz fez, que inclusive
Ao final dessa confusão, quando ele volta para casa, acho que ele é do interior de São Paulo, o jogo foi aqui em Santos. Quando ele volta para casa, ele grava um vídeo pedindo desculpas pra torcida, pro Neymar, mas ele faz uma cobrança ali pro time, que aí sim é válida. Falou, pô, pessoal, vamos dar mais raça, vamos jogar de verdade, tal. Beleza. Agora, xingamentos, ofensa pessoal, gritaria, essa loucura toda que aconteceu ali em campo. Alguém defender um comportamento hostil desse contra um atleta que tá ali fazendo o seu trabalho é um absurdo. Fosse qualquer jogador do Santos. Até mesmo o pior jogador do Santos. Que, sei lá, talvez nessa partida é tão ruim que nem dá pra saber quem foi o pior. Agora, você fazer isso contra o seu melhor jogador é algo mais absurdo ainda. Porque você dá uma munição pro cara chegar amanhã ou depois e falar, desculpa, na boa, eu não preciso passar por isso. E de fato não precisa. O Neymar poderia estar em outro lugar. Mas não é mais o mesmo. Mas ficou 2 anos sem jogar. Mas ele nunca mais vai ser... Óbvio que não. Ele tem vai fazer 33 anos de idade. Tem quase a minha idade. Pô, não dá mais. Fisicamente é impossível você jogar no mesmo patamar que você jogava com 20, 25 anos de idade. É óbvio. Mas ainda assim, o Neymar poderia estar em outro lugar. O Neymar poderia ter escolhido outro caminho. O Neymar teria outras possibilidades de mercado. Mas ele voltou pro Santos. Mas o contrato dele foi um absurdo. Mas... E que culpa ele tem? Culpado é quem assinou o contrato dele. É óbvio que quem tá negociando vai sempre ver o melhor pra si. O Neymar faz parte de uma empresa que envolve a marca dele, uma das maiores marcas do mundo, diga-se de passagem. E ele joga aqui, em Santos, no Santos. Ele mora aqui. Ele escolheu vir pra cá. E aí você vai cobrar do teu melhor jogador, de um ativo do teu clube, do único cara ali naquele elenco que pode fazer alguma diferença, como fez no jogo do Flamengo, como mostrou que pode ser esse cara decisivo ainda, mesmo com todas as limitações atuais e a forma física ainda distante do ideal, muito por conta das lesões. Você vai lá e ofende o cara? Então, assim, desculpa, mas pra mim isso não tem o menor sentido. E aí, quem defendeu? O torcedor. Casagrande. Não vou nem falar mais nomes, senão... Até porque tem pessoas que eu gosto. Eu gosto do Neto, por exemplo. Mas eu discordo de 99% das coisas que ele fala. É mais ou menos o caso do Regis Tadeu. Amo o Regis Tadeu. É um amigo pessoal. Mas eu discordo de praticamente tudo que ele fala. De todos os pensamentos dele, inclusive sobre futebol. E tá tudo bem. Eu acho que esse tipo de discordância, esse tipo de discussão, ou uma cobrança ali dentro de campo é válido. Agora, quando passa dessa linha, desculpa. Sabe o que essa discussão toda, o que esse episódio me mostrou? Que o Neymar é muito mais santista do que talvez até mesmo esse torcedor. Porque um cara do tamanho dele, que poderia simplesmente olhar para outro lado, dar risada dessa situação, por conta de quem ele é globalmente, de todas as conquistas que ele tem como atleta, de todo o poderio que ele tem como pessoa, como personalidade, financeiramente, seja lá o que for. Ele poderia... Fala sozinho aí, rapaz. Pelo amor de Deus, vou perder meu tempo. Vou pra minha casa ali no Morro Santa Terezinha, com meu Batmóvel no meio da minha sala. Agora, ele, sendo o que ele é, ele vai lá e discute com o cara. Ele vai lá e fala, eu tô dando a vida aqui, você tá enchendo o saco o jogo inteiro, porque não foi a primeira vez. O cara encheu o saco o jogo inteiro, já teve uma discussão lá, e acho que eles comentaram alguma coisa, no final do jogo a gente fala, alguma coisa desse tipo aconteceu. Isso só mostra que o Neymar tá muito indignado também com essa situação toda, e ele tá mostrando, eu tô tentando, mas ele não pode fazer tudo sozinho. Não dá, o time é ruim, o time é mal treinado, o time é mal gerido. Como é que o cara vai resolver tudo sozinho? Talvez se fosse o Neymar lá de 2010, 2011, ele até resolveria tudo sozinho, como muitas vezes resolveu, mas não dá mais. Como o próprio Neto brinca lá, né, quando o Corinthians perdeu uma vez na frase, ficou famosa. Eu não jogo mais! E ele vai fazer o quê? O Neymar sozinho não consegue resolver um problema de um time. E ele... Eu tô nervoso. E ele merece ser cobrado sozinho? Por um erro coletivo, por uma incapacidade coletiva, sendo que ele é o único cara que mostra alguma coisa diferente, que coloca o companheiro na cara do gol. Eu sinceramente, eu não consigo entender como alguém defende um comportamento hostil dessa de parte da torcida, né, de um torcedor em específico. Inclusive, esse torcedor ele teve que sair escoltado, porque a torcida do Santos não aprovou esse comportamento dele.
A torcida do Santos coloca ele pra fora ali. A própria torcida. E aí ele tem que abaixar a cabecinha ali, ele sai escoltado, senão poderia acontecer alguma coisa pior, e aí já não é legal. Aí já tá fora do âmbito do futebol, aí já tá tudo errado. A torcida do Santos não tem direito também de ameaçar ou de agredir ninguém, por mais que você discorde. Quer discutir, discute, quer conversar, conversa, quer pedir para se retirar a peça, mas sempre de forma, pelo menos da forma mais gentil que for possível, nunca com violência. Então, assim, por que eu trago esse assunto? Porque tem uma coisa, e aí eu vou me colocar agora como protagonista do assunto. Obviamente não, pelo amor de Deus, sem nenhum grau de comparação com o Neymar, né? Principalmente jogando futebol. No meu início, né, durante a minha carreira, eu sofri muitas críticas, né? Duras críticas. Como músico, como artista, que as coisas aconteceram pra mim ali naquele momento porque o meu pai que bancava, porque, nossa, eu li história, a gente lia histórias assim, sem o menor cabimento, né? Não, porque o pai paga, o pai é não sei o quê, o pai é diretor de... Não tem o menor cabimento, ninguém sabia da minha vida, muito menos meu pai teve alguma influência direta em relação a pagamento, a investimento, teve influência no incentivo em me acompanhar, como tem até hoje, e espero que tenha por muito tempo. Mas nunca dessa forma que era colocada, né? Invalidando a minha capacidade e o meu mérito nessa construção de carreira, nesse início de construção que estava tendo naquele momento. E aí, por muitas vezes, eu me pegava respondendo essas pessoas, né? E na época não tinha muito... Não, estava começando o YouTube ainda, né? Então, eram poucos comentários, ou às vezes era em fóruns, em chats, em sites... E eu comentava, até que um dia, eu não vou lembrar exatamente quem me falou isso, pode ter sido até mais de uma vez, mas uma pessoa me falou algo bem simples, mas que depois eu acho que eu consegui trabalhar nessa ideia e desenvolvi um conceito para mim, assim. Tem 50 pessoas lá te elogiando num vídeo, numa foto, numa matéria, seja lá o que for. Nossa, você é demais. Nossa, que legal seu trabalho. Nossa, sua música me ajuda. Caramba, sua música é cura pra minha alma. Caramba, sua música evitou que eu fizesse uma besteira na minha vida. O seu som me acalma, o seu som me ajuda a dormir. Você é uma referência pro meu filho. Aí vem um cara lá e fala, você é um mané, você não faz nada direito, não toca nada, é uma enganação, só dubla. Enfim, coisas cotidianas que aconteciam muito e acontecem até hoje, tá? E aí a gente ia lá, curtia os comentários, tal, agradecia, obrigado. E aí nesse cara que falou mal, 1, 2, 3, você ia lá e discorria, escrevia um textão, né, respondendo, o mané é você, quem é você, não sei o quê. Fiz isso muitas vezes, minha família fez isso muitas vezes, amigos fizeram isso muitas vezes. Até que um dia essa pessoa, que eu não lembro de fato quem era, me falou algo semelhante a isso e eu entendi. Eu falei, cara, isso aqui que eu tô fazendo, que a gente tá fazendo, é um desrespeito a todas as outras pessoas que vieram aqui me elogiar, que vieram aqui compartilhar uma experiência boa que elas tiveram através da arte que eu faço, que vieram aqui agradecer pelo meu trabalho, ou pela minha existência, pela minha função nesse mundo. E aí eu vou lá e gasto mais tempo tentando justificar algo para essa pessoa que veio criticar, que veio falar mal, que veio inventar alguma coisa, do que gastar tempo, aí nesse caso nem é gastar, né? Com todas as pessoas que estiveram ali doando o seu tempo para me enaltecer, para me elogiar, para me incentivar, para compartilhar experiências positivas que de alguma forma o meu trabalho proporcionou na vida delas. Não, isso está errado. E isso me bateu de uma forma tão incisiva, mas tão incisiva, que eu juro para vocês, eu tô falando isso, é coisa de, sei lá, 15, 16 anos atrás. Poucas vezes depois disso, vocês podem rastrear aqui meu canal inteiro, minha rede social inteira, poucas vezes depois disso eu respondi comentários de críticas, principalmente críticas sem noção. Quando é uma crítica respeitosa ou que faz sentido, uma coisa mais técnica, ou algo que eu percebo que a pessoa não tá com maldade, eu até converso numa boa, mas sem entrar em embate. Vocês podem vasculhar, tô garantindo, poucas vezes nos últimos 15 anos eu respondi coisas assim. Agora, os comentários positivos, claro que todos não dá para responder, porque são milhares de comentários em todas as redes o tempo inteiro. Agora, quando eu pego para responder, eu respondo quem tá comigo de verdade. Quem tá ali para me apoiar. Quem
quem tá ali compartilhando uma experiência de transformação através do que eu faço. Hoje, muito mais, né? Hoje, como jurado, como avaliador, como um mentor aí de muitos artistas. E isso se refletiu muito naquela situação do programa, do gospel que aconteceu, do candidato Samuel. Aquele vídeo que viralizou e viraliza até hoje, onde eu sofri muitas e sofro até hoje muitas críticas. Eu fiz 2 vídeos aqui explicando o timeline das coisas. Naquela época eu respondi mais gente porque eu achava que as pessoas mereciam saber a verdade, mas a maioria ali que eu respondi, a maioria, não todos, mas a maioria foi de forma extremamente respeitosa, mesmo aqueles que não foram respeitosos comigo. Extremamente respeitosa e sempre no intuito de levar a informação. Falar, ó, você pegou uma parte aí do contexto, você concluiu algo que não é real, ou te induziram a concluir algo que não é real. O que aconteceu foi isso. Assiste aí o vídeo, tal, beleza, pronto. Muitas dessas pessoas responderam carinhosamente, depois falou, caramba, caí num clickbait, desculpa, pô, perdão, não te conhecia, mas agora já tô aqui assistindo todos os seus vídeos e tal. E pronto. Agora, alguns eu respondi meio como o Neymar mesmo, porque aí você pega uma hora que você tá sem paciência, ou num dia que você não tá legal, aí você lê um cara lá falando merda do seu trabalho, da sua pessoa, da sua família. Pô, eu recebi. Isso me toca até hoje, assim, porque vocês sabem tudo que aconteceu na minha vida pessoal recentemente, né? Eu recebi muitos comentários amaldiçoando a minha vida e a vida da minha família. Não foram poucos. Não foram poucos. Desejando mal a mim e a minha família. Então, eu confesso que em relação a esse tipo de comentário extremamente maldoso das pessoas que se dizem cristãs, né? Você entrava lá no perfil, cristão, tinha um salmo e tal, mas você ia lá ler o comentário. E eu expus muitas dessas pessoas lá no Instagram. Isso aí mexeu comigo e mexe comigo até hoje. E aí sim, com essas pessoas eu fui bastante mal educado também. E é por isso que eu entendo o Neymar. E é por isso que eu sei que ele é muito mais santista do que esse torcedor que fez isso. Ou do que outros jogadores estão ali executando seu trabalho. Porque um cara que pega essa pilha, que vai lá, que quer realmente explicar pro cara o que tá acontecendo, quer falar, cara, eu tô aqui, eu tô tentando, eu tô fazendo o meu trabalho, não dá pra resolver tudo sozinho. Esse cara, ele tá vestindo a camisa. Agora, essa mídia enviesada politicamente, defender uma atitude dessa do torcedor e criticar mais uma vez o Neymar, que pode ter todos os seus defeitos, que pode ter aí seus tropeços no caminho, mas nada justifica um cara ser tão massacrado na mídia como o Neymar é. Eu não consigo entender. Juro pra vocês. E essa situação toda me trouxe à tona algumas experiências que eu passei. Mas acho que essa chave virou... Esse ponto, né, que eu aprendi lá atrás virou um pouco minha chave, ou bastante, né? E talvez ninguém tenha chegado no Neymar e falado isso. Falou, cara, tem milhões e milhões e milhões de pessoas que dariam tudo para ter 5 segundos de conversa com você, que fosse até xingando, que talvez fosse até o objetivo desse cara, chamar a atenção do Neymar, e ele conseguiu. Pô, não vai gastar o teu tempo com isso. Usa o teu tempo para demonstrar tua gratidão a quem lhe traz algo positivo. Imagina quantos moleques no mundo o Neymar não incentivou a jogar futebol, a ter uma carreira. Involuntariamente, quantas pessoas ele não tirou de um caminho ruim. Ele não foi inspiração e ainda é. Aí um cara lá tá falando besteira e você vai lá gastar o teu tempo. Eu entendo, porque eu não sei se no lugar dele eu não faria a mesma coisa. Mas esse ensinamento mudou minha vida. E era isso que eu queria compartilhar com vocês. Porque isso vale pro futebol, isso vale pra música, isso vale pra tua vida pessoal, pro teu trabalho, pra tua empresa, pra um monte de coisas. Mas principalmente aqui que a gente fala de música e carreira, né? Que vocês que são artistas ou pais de artistas levem isso em consideração. Eu garanto que sempre vai ter muito mais gente falando bem em relação a quem tá falando mal. Então pega esse tempo, essa energia e utiliza para quem está trazendo algo positivo, não para quem está tentando desmerecer. Essa pessoa você deixa ali de lado, ou responde educadamente e exclui da tua rede social, afasta ou deixa lá de forma a ser ignorada sempre que comentar algo desse tipo. Certo? Acho que eu consegui expor aqui meu pensamento. Mas, obviamente, quero saber a opinião de vocês, tá?
antes de voltar aí com as maratonas de vídeos de reacts e etc., eu queria também ter criar um espaço aqui para a gente comentar sobre outras coisas, e aí não pensando em números, em financeiro, em nada, mas pensando mesmo em ser um espaço ainda mais livre para que eu consiga trazer assuntos e pautas que não necessariamente estarão sempre focadas em música ou react, tá? Coisas factuais e pontos que a gente possa também sempre, claro, de alguma forma, trazer para o nosso universo, que é a música, tá bom? Quero saber a opinião de vocês em relação a essa situação do Neymar e a tudo isso que eu falei, e principalmente a esse ensinamento que virou a chave e mudou bastante minha percepção sobre haters ou comentários negativos, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Se tiverem alguma sugestão, mandem aqui, tá? De conteúdo. Tô voltando ativa e vamos pra cima. Até o próximo vídeo, valeu!